Fala pessoal, beleza? Segunda tentativa aqui de fazer um vídeo. Primeiro, meu armazenamento acabou ficando cheio, não tinha mais memória pra ter. Tinha quase terminado já e deu ruim, mas bom, faz mal. Bom, primeiramente queria agradecer ao Igor, né, que é o fundador da empresa onde eu presto serviço. Ele patrocinou esse microfone aqui para os vídeos ficarem com uma qualidade melhor. E já emendando, eu queria recapitular um pouco do vídeo passado sobre a academia. Que a academia, a ideia principal é ligar a pessoa que está começando, ou a pessoa que está se desenvolvendo, com a pessoa de alta performance. Porque o Igor, né, que me deu o microfone, ele é a única pessoa que eu conheço que é um trader profissional. Então, acho que fica muito recluso, muito inacessível as pessoas que já chegaram lá das que estão tentando. Então a ideia da academia é justamente essa: ligar essas pessoas, fazer uma comunidade bem interessante aí, onde todo mundo compartilha seus erros e tudo. Bom, agora falando sobre o vídeo atual, né? A ideia de hoje é falar sobre ignorância, a rainha do fracasso. E por que eu digo isso? Bom, vou dar alguns exemplos palpáveis aqui. E antes de tudo, eu quero falar que fracasso eu acho que não existe. Existe fracasso temporário. Fracasso definitivo eu acredito que não existe. Bom, vamos lá. Falhou numa prova, você ignorou o estudo. Falhou num teste físico, você ignorou o treino. Falhou no trade, teve um dia de fúria, você falhou com as regras, você quebrou as regras. E essa é a ideia. Tirei essa ideia de um livro que eu li. O nome do livro é Por que Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas. Não quero me titular de inteligente aqui, né? Claro que não. Eu acho que todo mundo tem sua inteligência relativa. Mas, bom, lendo o livro, eu via que o livro tinha vários exemplos de pessoas que estavam lá no alto e cometiam erros idiotas. E a mãe do erro, né, era a ignorância. Eu reparei isso no livro. Bom, é exatamente essa ideia que eu quero trazer hoje, falar um pouco sobre o erro, sobre a valorização do erro. Cara, outra coisa que eu queria trazer, eu anotei aqui algumas coisas, é o senso crítico. Porque a ilusão também é uma ignorância. Você está ignorando um fato. E, cara, você ter o senso crítico é um poder, nessa geração, é um poder que te faz diferente de quase todo mundo. Hoje em dia todo mundo fica scrolling nas redes sociais, vendo Reels, TikTok, o que for. E acaba perdendo o senso crítico. Por exemplo, você vai lá, você tá no seu Instagram e vê um vídeo de um moleque de 22 anos com uma Ferrari falando que em 6 meses ele conquistou fazendo trading. Cara, você só acredita e compra o curso dele? Como assim? Cadê seu senso crítico, cara? Você não se pergunta se... Será que isso é verdade? Será que ele viveu o processo? Será que ele não só teve sorte? Será que ele não é iludido do acaso? Cara, então a ilusão também é uma ignorância. Tá vendo? A ignorância tá te levando pro erro. O erro é você comprar o curso, você tá ignorando um fato. Você tá ignorando seu senso crítico. Bom, claro, retomando mais... Cara, a ignorância, assim, de um lado, ela anda muito com o ego também, né? O ego acaba protegendo a ignorância, fazendo essa bolha aqui. Mas ela não é boa, mas o erro é bom. O erro é bom. Só que o erro persistente, o erro insistente não é tão útil, né? Qual a diferença? O erro persistente, você errou, doeu, reconheceu, melhorou, entendeu? Agora o erro insistente não, você erra, você não reconhece e você continua errando. Tá ignorando o próprio erro. Bom, é até interessante que uma história que antigamente aconteceu comigo, eu era criança ainda, chegou um cara de moto aqui na minha rua, não lembro quem era, e meu primo foi lá e relou a mão no escapamento da moto quente, cara, queimou a mão dele, começou a reclamar, nem sei se ele chorou e tal. E eu, né, muito ignorante, talvez teimoso, ou até um ego disfarçado ali, né, porque eu era criança, não tinha muita noção. Não satisfeito com meu primo, fui lá e relei a mão lá e queimei, claro. Bom, tá aí o processo. Ignorei, certo? Errei, beleza, doeu, certo? Evoluí, nunca mais relei o dedo no escapamento quente. E essa é a ideia, entendeu? Erre bastante, porque se vocês querem essa profissão do trading, cara, vale muito, então muito custa, né? Então você vai errar muito mais do que você imagina, você vai perder muito mais dinheiro do que você imagina.
E é importante. E a força disso é persistir, como eu falei. Se você persiste, a chance de você melhorar 1% por dia vai ser muito grande. Bom, deixa eu ver o que mais eu quero falar. Sobre humildade. Talvez seja outro vídeo, né? O foco, tanto a humildade quanto o ego. Mas, cara, por mais inteligente que você seja, por mais sábio, rico, independente de qual aspecto, você seja muito rico, muito sábio, seja humilde, cara, porque sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você. E se você não tem humildade, você vai se blindar de aprender algo novo. Você vai ter essa arrogância de achar que já sabe tudo e vai se blindar e não vai acabar aprendendo o que alguém melhor que você poderia ensinar. Então é basicamente isso. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver aqui. Cara, e outra coisa ligada ao erro que eu poderia falar é se responsabilizar. Ainda mais no trade, cara. Os vídeos servem no geral pra vida, mas o foco principal é no trade. Então foquem mais no trade. Cara, se responsabilize. Quando eu tava começando, às vezes eu tomava um stop, eu botava a culpa que eu dormi mal, sendo que eu tinha dormido bem. Eu botava a culpa no barulho que fizeram lá fora, alguém que bateu na porta, alguém que mandou uma mensagem. Eu sempre terceirizava o meu erro, cara. E isso é totalmente egocêntrico, é totalmente do ego, que quer tá certo a todo momento, que não aceita perder. Então, cara, aceite seus erros. A maior evolução que você vai ter no trade é aceitar seu erro e valorizar ele, cara. Valorize seu erro. Ame a dor. Sinta prazer na dor, cara. Sinta prazer no erro, porque se você tá no fundo do poço, é o erro que vai te fazer subir, cara. Então aceita o erro e valoriza demais ele. Bom, é isso, cara. A ignorância tá aí, né? Vamos tentar ser menos ignorantes, ativar o nosso senso crítico. E esse é o vídeo de hoje. Valeu, até o próximo.